Bora começar aqui com informação, infelizmente uma informação muito triste. Vamos começar o Correio Verdade de hoje trazendo detalhes sobre uma tragédia na vida de uma família que aconteceu na noite de ontem no Conde, no litoral sul aqui do nosso estado. Olha só o que aconteceu, meu povo. Um homem, ele morreu durante uma vaquejada. Ele caiu do cavalo. As imagens aqui, ó, elas foram gravadas, como eu disse agora há pouquinho, um evento que era gravado, que era filmado, acompanhado por muita gente. Infelizmente, esse profissional acabou caindo ali do animal e infelizmente não resistiu. Bora com o Lucas Macieira para trazer detalhes para a gente da tragédia na vida dessa família. Oi, Lucas, boa tarde para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Verdade. Olá, João. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha essa edição especial, né, do Correio Verdade. E é isso mesmo, né? Isso aconteceu na noite de ontem, né? Essas imagens que você descreveu agora há pouco, né, do momento em que o homem cai do cavalo, né, nesse momento ali, né, da competição, na vaquejada, aconteceu por volta das 11 horas da noite, mais ou menos, né? Essa competição estava acontecendo desde de amanhã, durante a tarde também. Inclusive essa vítima, né, esse vaqueiro foi identificado, é o Antônio Heriberto Regis, de 55 anos de idade. Ele que é natural de Gurien, a família inteira dele é de Gurien, João Fernandes. A gente teve a oportunidade de conversar com muitos familiares e amigos que vieram do município de Gurien até aqui, mas apesar disso ele já morava em João Pessoa há algum tempo. Ele morava ali na região do Presidente Médici, era casado, né, tinha casado novamente, morava junto com a atual esposa, mais 2 filhos, ele que é pai de 6 filhos, deixou 9 netos e realmente pegou todo mundo, ficou muito impactado, né, com essa queda, principalmente porque é uma família de vaqueiros, viu, João? O pessoal já tem essa tradição lá em Gurien. Os pais da vítima, né, do Antônio, que era conhecido também como Toninho Vaqueiro, também tem tradição ali dentro do ramo da vaquejada. Um dos filhos do Antônio Regis, o Hugo Regis, também é vaqueiro. Inclusive a gente tem algumas imagens, né, dele com o filho dele ali competindo, os dois no cavalo. E a informação que a gente conseguiu apurar aqui, diante de todo esse contexto, é que realmente esse acidente, como a gente acompanhou aí nas imagens, aconteceu por volta das 11 horas da noite, mas que durante a tarde o Antônio já havia caído também do cavalo, tinha se machucado, mas aí conseguiu, né, se levantou ali, ficou sentindo algumas dores, mas depois seguiu normalmente na competição. Essa não foi a primeira vez que ele caiu e se machucou gravemente, isso já tinha acontecido em outras 4 oportunidades, mas infelizmente nessa 5ª vez ele também não resistiu, né? Tem muitas situações ainda que ainda estão sendo investigadas sobre a causa da morte. Aqui no IML, muita comoção, viu, João Fernandes? O corpo acabou de ser liberado aqui para ser velado. Daqui a pouco eu trago essas informações, mas antes vamos ouvir o que foi que disse o irmão do Antônio, que também estava muito abalado, né, com essa partida, todo mundo muito emocionado. Eles falaram um pouquinho sobre como é que era o Antônio, né, no dia a dia e o que é que ele representava para eles. Vamos acompanhar agora na tela. Essa não foi a primeira, mas foi a última, né? Que ele já tinha passado por 4, essa foi a 5ª. Infelizmente, na 5ª, o Senhor Papai Eterno tirou ele do convívio da família, dos amigos. Para mim é difícil, né? Porque eu sou uma pessoa familiar, tudo na vida é a família é a pata de tudo, nos deixa saudade, mas você vai morar no meu coração, sempre. É um momento de muita emoção, né? O seu João, que a gente acompanhou agora há pouco, é o irmão mais velho, né, da família, são 8 irmãos aí no total. A gente também teve a oportunidade de conversar com a 2ª filha, né, a mulher mais velha aí dos filhos do Antônio, né, da vítima desse caso que aconteceu na noite de ontem no município de Conde. E apesar, viu, João Fernandes, uma coisa que chamou a atenção aqui é que de estar todo mundo sem acreditar, todo mundo muito triste com essa partida precoce, né? Afinal de contas, apenas 55 anos, né? Ainda jovem, ativo demais, era assim o Antônio. As pessoas, de certo modo, também da família, as pessoas mais próximas, estão, de certo modo, confortadas pelo fato de terem a certeza que ele morreu fazendo o que amava. É mais ou menos isso que fala a filha Aline, né? Uma das filhas aí do Antônio Regis. A gente também pode acompanhar esse depoimento. Eu soube logo em seguida, quando aconteceu ontem, uma amiga estava lá presente e viu toda a cena.
e entrou em contato para informar o falecimento dele. E para a gente foi um choque, né? Que até então ele estava bem e a gente não esperava por isso. E o que nos resta agora é nos confortar, né? E pedir a Deus que cuide dele lá de cima, que a gente está aqui. Como todos sabem, ele morreu fazendo o que ele amava, né? Que é montar cavalo, cuidar de cavalo. E o que nos conforta é isso. E ainda nessa linha da família, né, João? Eu tinha falado aqui no início da minha participação que o Toninho Vaqueiro, ele tem 6 filhos, deixou 9 netos, inclusive uma imagem que chamou a atenção aqui no Instituto de Medicina Legal, no bairro do Cristo, foi o filho mais novo dele, que tem apenas 6 anos de idade, o filho que morava com ele junto com a atual esposa e a irmãzinha ali, de 13 anos de idade. Durante todo o tempo, viu, João, enquanto a criança tomava conta ali, tinha um entendimento do que de fato estava acontecendo, ela carregava com ela um equipamento de segurança ali, uma espécie de caneleira, né, de joelheira, que os vaqueiros utilizam nas competições, que o pai dele utilizava. Então a todo instante, né, a gente conseguiu fazer o registro dessa imagem. Ele estava lá agarrado com esse equipamento do pai, ficava abraçado, cheirando, depois a mãe dele vinha e aí ele estava tranquilo, mas depois começava a chorar. Realmente foi um momento muito comovente que chamou a atenção dessa relação muito íntima, né, dessas pessoas com o Antônio, né, o Toninho Vaqueiro, e também com o próprio esporte, né, que todos sabem que é um esporte perigoso. Ele já havia caído, se acidentado gravemente em outras situações, mas agora realmente não resistiu. Agora, uma informação importante a respeito da causa da morte: a gente percebe, né, nas imagens ali do momento do acidente, que o Antônio parece meio que cair, já está um pouco desacordado antes mesmo de chegar ao chão, né? Quando ele chega no chão, ele fica com o corpo ali parado, imóvel, mas há suspeita, de acordo com informações que nós conseguimos apurar com a família. Os familiares informaram que conversaram com a médica legista que fez esse trabalho aqui da necrópsia, que foi realizado durante a manhã, e aí eles têm uma suspeita, viu, João Fernandes? Foram coletados, na verdade, sangue, urina, justamente para se fazer ali exames complementares para entender a causa da morte, porque há a suspeita de que ele teria morrido por intoxicação. Não se sabe se pelo consumo de alguma bebida adulterada ou de alguma outra coisa, mas de acordo com a família, né, que nós conversamos aqui, e os familiares falaram com os profissionais aqui do Instituto de Polícia Científica, a queda propriamente dito não teria sido a causa da morte, mas que ele teria realmente se sentido mal, tido uma espécie de mal súbito ali, e a suspeita nesse momento seria de alguma intoxicação. Por isso que o corpo já foi liberado para que pudesse ser velado, que os familiares pudessem fazer essas despedidas, mas por isso que foi coletado esse material para solicitar os exames para fechar ali o laudo, né, com a causa da morte direitinho. A expectativa, né, o prazo para que esse laudo, o resultado desses exames saiam, é de cerca de 30 dias. O corpo saiu daqui, vai ser velado em uma casa funerária aqui mesmo de João Pessoa, no bairro de Jaguaribe, ali a partir das 5 horas da tarde. Depois disso, durante a noite, o corpo deve partir para a cidade de Gurien, para a casa da mãe do Antônio, da vítima aí, do Toninho Vaqueiro, onde o pessoal lá da cidade possa também fazer essa despedida, e a expectativa é que amanhã, às 10 horas da manhã, ele seja sepultado no cemitério de Gurien. João Fernandes. Muito bem, Macieira, obrigado pelas informações. E o Lucas, coloca a imagem rapidinho para um breve comentário, a imagem dele caindo. Justamente, a imagem ela é impactante porque aqui, ó, do nada, ele cai. E se você reparar, eu fui e voltei essa imagem aqui, ó, várias vezes, para poder entender um pouquinho da queda. Você vê que ele cai com tudo aqui e ele bate com muita violência a cabeça, o pescoço, com tudo no chão. Mas a suspeita é que a queda não pode ter sido a causa da morte, e sim uma intoxicação. O que será que ele comeu antes? Será que foi alguma bebida com metanol, que tem sido falado muito, né? Fez várias vítimas no Brasil todo. Ele já havia passado mal, né? Segundo a própria informação do Lucas Macieira, ele tinha caído um pouquinho antes. Claro que agora, para apontar a real morte desse vaqueiro, só o exame de DNA, para poder ver, atestar se foi mesmo alguma intoxicação ou se foi realmente por causa da queda. Como é que é? Sim, e são os laudos só, obrigado, Cris, a minha correção aqui, através de exames, né, ali do corpo, colher os materiais, né, para poder ver o que realmente provocou a morte desse profissional. É uma imagem muito forte, muito chocante, né?